você é o santo. Do coração de Jesus, você é o santo. Eu preciso de 100 mil pessoas que ainda no mês de janeiro, pelo mês de nós, façam investimento. Olá, queridos, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Fala o professor Jonathan Zeder. Estamos na nossa segunda aula, e a aula de hoje será uma aula, um divisor de águas, né? Nós vamos falar sobre a essência de um sermão e o que eu preciso para construir esse sermão. O que é que eu preciso para produzir um material que eu possa levar para a congregação, levar para a escola dominical, além da revista, né? Porque acho que todos sabem que o pregador é a pessoa responsável por ir em busca de informações, mas também daquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração para aplicar na sua congregação local. Então, louvamos a Deus pela vida de cada um que está aqui, né, os que estão assistindo essa aula ao vivo, e você também que está assistindo essa aula gravada posteriormente. Quero louvar a Deus por sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, também chamados de Atos do Espírito Santo. Isso fica para um outro debate, não é? Capítulo 7, e nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 51. É uma pregação bem forte. Lembrando, eu sempre leio na NVT. Alguns alunos perguntam, professor, o senhor faz a divulgação dessa Bíblia por quê? Tem alguma parceria com o Mundo Cristão? Não, cria eu. Se eles tiverem alguém da Mundo Cristão assistindo isso aqui depois de gravado, né, que quiser fazer uma parceria, a gente faz, tá? Sem problema nenhum. Mas por enquanto não. Faço isso porque é uma Bíblia de excelência, no sentido prático da palavra, né? É uma Bíblia de fácil leitura, é uma Bíblia de fácil compreensão, é uma Bíblia que não é na linguagem de hoje, mas ajuda bastante a entender o texto. Então, eu fico muito feliz com isso. Abram a Bíblia em Atos 7, versos 51 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Existirão para sempre o Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade. Começaram a apedrejar. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso, adormeceu. Amém. Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ler a Tua palavra e iniciando assim mais uma aula. Obrigado pelo dia de hoje, pelo momento que nos dá, Senhor, para refletirmos sobre a importância de entender e pregar as Escrituras. Ajuda-nos a fazer a tarefa que o Senhor nos convidou, vocacionou e principalmente comissionou cada um de nós para fazermos esta obra. Nos ajuda. Abençoa esta aula, ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém. Observaram que hoje eu fiz a leitura logo no começo, né?
porque o assunto é realmente extenso. Muito bem, vamos começar nossa aula de hoje. Homilética Descomplicada, a essência de um sermão e o que eu preciso para construir. Meu nome é Jonathan Zé, acredito que todo mundo já me conheça, né? Mas possa ser que é a segunda aula. Nós ensinamos na Faculdade da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, chamada CIADEB. Temos licenciatura em História e Pedagogia, além de algumas especializações, entre elas Ciência da Religião, Docência do Ensino Superior, Novo Testamento, Teologia Sistemática, Neurociência, Filosofia e outras, além do nosso mestrado em Teologia, e estou aguardando a aprovação da minha tese de doutorado para a glória de Deus, entregue essa semana. O objetivo central da aula de hoje é estudar a natureza do sermão, suas características, a contribuição da homilética e os recursos essenciais para a sua preparação. Então, a gente tem 4 tópicos, né? Na realidade serão 5 tópicos, mas 4 objetivos dentro de um só, que é ver a natureza do sermão, vai estudar, observar suas características e as suas contribuições, além de observar também os recursos essenciais para a preparação de uma pregação. Os pontos. O que é um sermão? Características de um bom sermão. Contribuições da homilética para o sermão. Ferramentas para a produção de um bom sermão. É ético usar a inteligência artificial no meu sermão? Vai ser a pergunta que finalizaremos a nossa aula. Os livros são os mesmos da semana passada. Tá? Os mesmos livros da semana passada. Só um lembrete. Semana passada eu trouxe a frase do Dr. Glenn Schultz, que é utilizada no livrinho do Norman Geisler, né, Razões para Crer. Na base da vida de uma pessoa, encontramos suas crenças. Essas crenças moldam seus valores e seus valores definem as ações. Então, semana passada eu expliquei que geralmente o inimigo ataca as crenças para perverter os valores e assim alterar as ações. Hoje eu queria que você visse esse gráfico da seguinte perspectiva. Eu preciso pregar. E quando eu digo que você precisa pregar, você não prega valores. Pelo menos não deveria. Você não prega ações. Você tem que pregar crenças. Deixa ver se você me entende. Acho que um dos grandes problemas da homilética moderna é que, em vez de pregar no que cremos, nós estamos mais acostumados a pregar valores. Os valores são importantes, mas os valores são oriundos de uma crença. Então, antes de qualquer coisa, vem a crença. A crença gera valores. E os valores geram ações. Se os hereges deturpam a crença, final da aula passada, se os hereges deturpam, né, tem até um livrinho aqui, né, contra as heresias do Irineu do Leão, que eu comprei recentemente para fazer um trabalho, é um dos pais da igreja. Se os hereges usam as crenças para atacar os valores e mudar as ações das pessoas, porque eu não vou pregar sobre crenças. A minha crença em Jesus, a minha crença nas Escrituras, a minha crença na vinda de Jesus, a minha crença no Espírito Santo, a minha crença na Trindade. Então, a minha pregação deve ser baseada nas minhas crenças. É aquilo que a gente chama de doutrinas.
Professor, o senhor está mandando a gente pregar sermão doutrinário? Não. Você pode pregar doutrina falando da filha de Jairo. Deixa eu mostrar. Meus irmãos, louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu estou fazendo de conta que eu estou pregando, acho que você percebeu, né? E aí você lê o texto. E aí você explica o texto que Jairo foi atrás de Jesus, aquela agonia toda. E aí a mulher veio, tocou em Jesus. E aí Jesus parou, foi atender a mulher. E aí, enquanto Jesus conversa com a mulher, o tempo de Jairo se esgota, sua filha morre. Alguém chega e diz, não incomoda mais não. A menina morreu, deixa Jesus aí. Aí Jesus vira para ele e diz, não temas, crê somente. Continue crendo nas versões atualizadas. Né? Não tema, continue crendo. Que é como está no original. Não precisa ter medo, tenha fé. Jesus vai até a casa de Jairo e ele ressuscita a sua filhinha. O que é que isso tem de doutrina? Primeiro, tem a doutrina de Jesus, a doutrina de Cristo. Tem a doutrina da ressurreição. Jesus tem poder sobre a morte. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que como a gente crê que Jesus ressuscitou dos mortos, assim nós também seremos ressuscitados. Tem a questão da Escritura como inspiração. Então, você tem pelo menos 3 doutrinas. Eu poderia forçar um pouco e encontrar uma quarta ou uma quinta, mas ficamos com as mais explícitas. 3 doutrinas sendo pregadas em uma única mensagem, que é a filha de Jairo. Então, você não precisa dizer, hoje vou pregar sobre a doutrina da Bíblia. Não, você prega a Bíblia. Prega sobre Jesus, um milagre, uma parábola, seja lá o que for. E isso vai fazer com que a doutrina se desenvolva, mas você tem que estar consciente de que você está pregando aquela doutrina. Tá? Por quê? Porque é essa doutrina que vai forjar os valores. Então, voltando lá para a tela que explica a frase do Glenn Schultz, vamos voltar para a frase. Na base da vida de uma pessoa encontramos suas crenças. Essas crenças moldam seus valores e os valores definem suas ações. Então, a partir de hoje, eu espero que vocês entendam que a maior necessidade das pessoas não é que vocês falem sobre valores. Deixa isso para os políticos. Deixa isso para quem quer voto. Você vai pregar as Escrituras. E as Escrituras são as crenças. É no que você crê. Isso vai definir os valores. Quer ver? Vê como isso é real. Em vez de falar sobre aborto, fala sobre a vida. Fala sobre a concepção, como Deus... Usa o salmo lá. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Fala sobre como Deus forma um novo ser humano, como Deus... A beleza que é. Não é? Mostra que Deus tem um projeto para aquele feto. Lê o texto de Jeremias. Antes de você nascer, eu já o conheci. Se você fizer isso, automaticamente você cria um valor. E qual é o valor? Deus tem um projeto para aquela vida embrionária ainda. Qual o valor que vai gerar? Eu não posso apoiar o aborto. Por que o cristão não apoia o aborto? Não é porque é um valor, não. É porque está ligado à sua crença. A crença de que a vida pertence a Deus. Entende? Então você não precisa estar discutindo no púlpito da igreja sobre aborto. Não. Pregue sobre a vida. Ela vai gerar o valor. Porque alguns obreiros, porque alguns pregadores têm se dado mal? Porque em vez de pregar crença, vão pregar valores. Pregue a crença. Se você é líder de jovem, quer falar sobre santidade, pureza, castidade, fale sobre santificação. Crença vai gerar valores. Eu espero que esse insight faça você acordar. Mas eu estou tendo um problema aqui na minha comunidade, na minha congregação, de jovens praticando fornicação.
eu vou falar sobre isso, que é pecado, certo. Mas fala sobre santidade para tu ver se não vai haver um desejo de mudança. Muita gente que talvez até tenha cometido está encoberto, vai botar isso para fora. Então, em vez de pregar o valor, prega a crença. Ele vai gerar o valor. E você vai ver posteriormente assim. Tá bom? Eu precisava começar a aula assim, porque quando eu terminei a aula da semana passada, ou a aula passada, e eu disse que os hereges praticam isso, eles usam, né, a nossa base de crenças para confrontar. Precisamos então que essa base seja forte. E ela só vai ser forte se você usá-la, se você prepará-la. Prepare a base. Amém? Você pode dar um amém em casa. Glória a Deus. Vamos lá. O que é um sermão? O James Braga, ele diz que o sermão é a exposição da palavra de Deus feita com o propósito de explicar, aplicar e persuadir os ouvintes à obediência a Deus. Então, o objetivo prático de um sermão é expor a palavra, expor as escrituras. Ele continua, trata-se, portanto, de uma mensagem centrada na escritura, cuja base é um ou mais textos bíblicos, e cuja finalidade espiritual é aquilo que Paulo disse: edificar, corrigir, exortar e consolar o povo de Deus. Então, o objetivo da pregação é edificar, corrigir, exortar ou consolar. Se fugir desses objetivos, é tudo, menos pregação. O que é o sermão ainda? Segundo ele, não é uma palestra motivacional. O sermão não é palestra, nem um discurso informativo. A pregação nasce da convicção de que a Bíblia é a revelação divina e que o pregador é porta-voz do Senhor. Então, o que você é hoje, quando você abre a Bíblia diante da congregação, é boca de Deus. Você vai falar em nome de Deus. Tá? E aí ele caracteriza o sermão com 4 bases. A primeira base é: todo sermão parte da Bíblia como autoridade suprema. Então, para que um sermão seja um sermão bíblico, seja um sermão evangélico, cristão, ele precisa partir da ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, o sermão vai expor o texto com fidelidade e intenção do autor sagrado. Isso a gente vê em hermenêutica. Foi um curso que a gente fez no início desse ano, um curso de férias. Quem não adquiriu, depois procura a minha equipe, tá um precinho. Eu vou depois fazer a propaganda dele para vocês. Mas, para quem já tem acesso aqui ao Wi-Fi, é só colocar lá. Descomplicando a hermenêutica, professor Jonathan Zeda vai aparecer. São 10 aulas mostrando como extrair o texto. Tá? Deve ser o que o pregador faz, né? Depois, essa pregação precisa apontar a Cristo e deve ser para a glória de Deus. Toda pregação, toda, segundo James Braga, toda, precisa apontar para Cristo. Isso também vai ser compartilhado pelo Dr. Martin Lloyd Jones. A gente vai falar dele já já. E, por fim, ele aplica a verdade revelada à vida do ouvinte. Então, são 4 bases. A Bíblia como palavra, expor o texto, apontar para Cristo, para a glória de Deus, e aplica essa verdade que foi revelada à vida das pessoas. Então, o sermão tem que ser bíblico, tem que seguir a intenção do autor sagrado, tem que apontar para Jesus e tem que trazer uma certa aplicação para quem está vivendo hoje. Senão, não é sermão. O sermão bíblico, portanto, é uma proclamação que une exegese, teologia e aplicação prática. Exegese é a arte de interpretar o texto.
A hermenêutica, ela te dá o caminho, a exegese é a prática. Teologia são as divisões dentro de uma perspectiva bíblica de um ponto. E a aplicação prática seria o que isso tem a ver comigo. Tá? Isso tem a ver comigo. Então, o sermão bíblico, portanto, é uma proclamação que vai unir essa tríade, sempre dependendo da ação do Espírito Santo. Tá? Sempre dependendo da atuação do Espírito Santo. E aqui eu não estou falando do pregador que fica falando línguas o tempo todo, não. O senhor fala línguas? Fala. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas Paulo disse que as línguas estranhas só edifica a si mesmo. Então, se eu for falar em línguas, eu só irei me edificar. Mas quando eu prego, eu edifico a igreja. E o objetivo da pregação é edificar a igreja. Suas línguas estranhas, querido, não edifica a igreja. A não ser que ela venha acompanhada de um intérprete. Um intérprete de Deus. Aí sim funciona, né? O intérprete, ele vai dizer o que você está falando no idioma. Não é a aula de hoje, mas só para que você entenda, né? Não é tão necessário o pregador estar falando em línguas. Eu sei que tem alguns pregadores que não conseguem se conter, mas é melhor falar 10 palavras inteligíveis do que 100 em línguas. Ouça o que eu estou dizendo. É melhor você pregar 10 palavras que as pessoas entendam do que 100 em línguas. 100 em línguas só você é edificado, a igreja não. E o objetivo da pregação é edificar a igreja, é exortar a igreja, consolar a igreja, corrigir a igreja, é trazer os pecadores para juntinho de Cristo. Isso não vai acontecer com línguas estranhas, a não ser que haja intérprete, como eu já disse mais cedo. Tá? Professor, o senhor tem certeza que o senhor é pentecostal? Tenho. Mas eu sou um pentecostal que crê que a revelação é maior do que o meu sentimento. O Dr. Martin Lloyd Jones, é porque o meu sentimento pode me enganar, né? O Dr. Martin Lloyd Jones talvez foi o maior pregador do século XX. Muitos de vocês não conhecem o Martin Lloyd Jones. E é uma tristeza isso, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque o Dr. Martin Lloyd Jones, quando pregou, nós estamos no século XXI, ele pregou e não havia televisão, essas coisas para gravá-lo. Então a gente perdeu muita coisa. Mas ele fez algo, assim, estupendo. Ele escreveu todas as suas pregações. Ele escreveu. E você pode comprar as séries de pregações do Martin Lloyd Jones hoje. Aqui quem é de Recife, se você for na CPAD, no 2º piso, aí você vai lá nos comentários bíblicos e você vai encontrar, lá no finalzinho, nas 3 prateleiras de baixo, comentários do Martin Lloyd Jones. Aí tem lá, Atos, eu tenho a coleção completa de Atos aqui. Aí tem Atos, Romanos, Efésios, eu acho que é o Evangelho de João, eu sei que ele tem lá. Aí você vê 15, 20 livros, comentário de Romanos parece que são 13. Você diz assim, como é que alguém escreveu tanto? Não, ele pregou aquilo ali. Todo domingo ele explicava o texto de Romanos. Deixa eu só confirmar algo aqui. Só para eu não dizer errado. Dr. Martin Lloyd Jones pregou a carta aos Romanos durante 13 anos, entre 1955 e 1968. Pregava todas as sextas na capela de Westminster, em Londres. Você sabe que alguém pregar 13 anos em um livro só, toda sexta-feira? É por isso que são 13 livros. É um livro por ano. E não é um livrinho não, tá? É um livro mesmo. Com todas as pregações
Isso é estupendo. Então, 3 anos pregando Mateus 5, 6 e 7. Aí a gente tem aquele livro, O Sermão do Monte. Né? E a maioria dos livros do Martyn Lloyd-Jones ainda está em inglês. Então é por isso que a gente não conhece muito ele. Mas é um dos maiores pregadores de todos os tempos. Tá? Talvez daqui a alguns anos alguém lembre mais dele do que de outros que hoje são mais famosos. Ele diz o seguinte no livro Pregadores, Pregação e Pregadores. O sermão é mais do que ensino, é uma demonstração do poder do Espírito Santo. Ele define pregação como teologia em fogo. Vê que coisa linda. É quando a verdade bíblica, cheia do Espírito, inflama a alma do pregador e transforma os ouvintes. Isso aqui é terrível. A verdade bíblica mexe com o pregador ao ponto de transformar os ouvintes. Eu destaquei em vermelho porque vocês vão precisar dessa referência depois lá na frente. Então, para ele, o sermão não é mera transmissão de conteúdo, mas um ato espiritual que exige reverência, oração e dependência total de Deus. Então, o pregador, quando sobe para pregar, ele sobe sabendo que depende de Deus. Para Martyn Lloyd-Jones. Ele sobe ao púlpito sabendo que ele precisa de reverência. Porque um dos pensamentos dele é que, e eu acredito nisso, eu prego assim, que Deus está ali enquanto ele fala sobre Deus. Então, imagina você falando de uma pessoa enquanto ela está ali. Ela está ali ao lado. E você está falando dela e ela ali ao lado. É pregar na presença de Deus. Anote isso. É pregar diante de Deus. É assim que ele usa a frase. Pregar diante de Deus. Então, essa pregação, ela não pode, e eu não estou dizendo que você não possa, em um dado momento da pregação, trazer algo que faça a congregação sorrir. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a pregação deve ser reverente. E reverência fala da ideia de que você sabe diante de quem você está. Eu costumo dizer nas aulas da Shedeb o seguinte, que a pregação reverente é quando a gente era criança, pelo menos lá em casa, quando a gente recebia uma autoridade lá na minha casa. E aí a mamãe dizia assim, veja como vocês vão se comportar na mesa. Já notou quando chega aquela visita na nossa casa, a gente não fica tão à vontade? A palavra é essa. Não fica tão à vontade. Pronto. Reverência é isso. É quando você leva em conta quem está presente. E você se comporta. O Martyn Lloyd-Jones disse que isso deve ser do pregador, viu? Isso não é dos ouvintes. É o pregador. E vivemos um tempo de muita irreverência. Muita irreverência, principalmente, e dói dizer isso, de alguns pregadores. E tem o pregador que não está pregando, mas está no púlpito. Que enquanto o outro prega, ele fica conversando. Isso é uma falta de respeito com o colega que está pregando. Isso é uma falta de consideração com ele. Isso é uma falta de respeito com a mensagem e com a igreja. Uma hora da pregação, é a hora do silêncio geral. Se fosse você ia ficar triste. Tem pregadores que, quando o outro está pregando, desce do púlpito e vai resolver questões administrativas do lado de fora da igreja. Não, pregação é para ser ouvida. Aí na hora da pregação, não, vou resolver. Não, você fica lá para ouvir. Porque a hora mais solene do culto é a mensagem. Vamos lá. Vocês não viram nada. Quando eu for falar de etiqueta no púlpito, vocês vão ver o que é bom. Comportamento no púlpito. Vai chegar a hora. Então, para o Martyn Lloyd-Jones, o sermão é teologia em fogo.
Esse é o Timothy Keller. Ele faleceu recentemente. Um dos grandes homens de Deus. O pastor Keller escreveu diversos livros. Entre eles, o que nós estamos utilizando no curso. O pastor Timothy Keller sustenta que todo sermão bíblico deve apontar para Cristo. Veja, ele está falando a mesma coisa que o James Braga falou. Ele afirma que a pregação cristã deve ser sempre centrada no Evangelho, mesmo quando o texto não menciona diretamente Jesus. E quem já ouviu o Keller pregar, porque existem diversas pregações do Timothy Keller, principalmente no YouTube, né, e traduzida, você vai ver ele pregar, por exemplo, sobre Ruth. Está pregando sobre Ruth e ele termina falando de Jesus. Ele está pregando de Davi e termina falando de Jesus. Ele está falando de José, termina falando de Jesus. Está pregando sobre Samuel, termina falando de Jesus. Está falando sobre qualquer personagem, José, Jacó, Abraão, termina falando de Jesus. Para Mark Lloyd Jones, uma pregação só é pregação se ela falar de Jesus. Então você pode tratar de qualquer personagem da Bíblia, contanto que no final a sua aplicação traga Jesus para a cena. Jesus precisa estar presente na cena. A pregação cristã deve ser sempre centrada no Evangelho, mesmo quando o texto não menciona diretamente Jesus. O objetivo, segundo ele, do sermão é levar os ouvintes à graça de Deus revelada em Cristo, combatendo tanto o moralismo quanto o relativismo. O sermão é eficaz quando apresenta o Redentor, uma chave da Escritura e o único capaz de transformar vidas. E nós temos o querido John Stott, autor de diversos livros, inclusive, deixa eu ver se está aqui, tá? Olha que esse nós vamos usar mais na frente, tá? Não vamos usar agora, mas penso que vamos usar em um determinado momento, né? Eu creio na pregação do John Stott, tá? É um autor fácil de ler. Ele escreveu A Cruz de Cristo e tantos outros grandes livros, né? Grandes livros. Acho que um dos maiores livros sobre cristologia é A Cruz de Cristo, de John Stott. Se você não leu, vá comprar. Somente agora na Páscoa deve estar em alguma promoção, em alguma livraria. Então, o John Stott, ele tem uma visão sobre pregação interessante, eu queria apresentar aqui. Olha que interessante o John Stott. E ele é um reformado, hein? Mas veja o que ele acha da pregação. John Stott afirma que o sermão cristão é, antes de tudo, uma exposição fiel da palavra de Deus. O pregador é um mensageiro, cujo dever é expor o texto bíblico com clareza, sem adulterá-lo, nem adaptá-lo às preferências da audiência. Então, para John Stott, você não pode adaptar a mensagem para o ouvinte. Não, você tem que pregar para ele. Para Aristóteles, a autoridade do sermão está na Escritura, não na minha opinião, ou seja, na opinião do pregador, mas na Escritura. O sermão deve ligar o mundo antigo, né, do qual o texto foi oriundo, ao mundo atual de quem está ouvindo. E isso preservando a integridade da mensagem. Eu sei que essa é a parte mais difícil da pregação. E a gente vai ter uma aula sobre isso. Uma aula, né, não sei se viram no programa geral do curso, nós temos uma aula de hermenêutica para mostrar os pontos básicos que todo pregador precisa para poder pregar. Então ele diz assim, ó, você precisa trazer o mundo antigo para hoje, para que as pessoas enxerguem. Então, isso só dá para acontecer se você fizer esse movimento de olhar lá e de trazer para cá. E é por isso que não existe pregação revelatória. Hoje não existe pregação revelatória. Pregação revelatória foi para o período dos judeus, para o período dos apóstolos. Hoje existe exposição das Escrituras. Né? Pregação revelatória
Não existe mais. Deus está me revelando. Isso não é pregação, não. Isso pode ser manifestação do dom, ou pode ser até mentira. Pode ser alguém, né? Já viram esses pregadores que estão aparecendo por aí? Tem até um jovenzinho, nada contra ser jovem e pregar, nada contra. É benção. Mas diz que prega a Bíblia. Mas a partir do momento que a mensagem do fulano é muito mais ligada à revelação do que às escrituras, deixou de ser pregação. Deixou de ser pregação. A pregação ela é baseada no texto, na exposição do texto. O texto vai dirigir o pregador. Não é o pregador que dirige o texto. Eu sei que é pesado, mas vocês estão aqui para ouvir a verdade. E Deus vai cobrar. Pregue o texto. E se Deus me der uma palavra profética, profetize e volte para o texto. Simples assim. Profetize e volte para o texto. Tá? Vamos lá. Que eu já gastei a metade do meu tempo. Quais são as características de um bom sermão? Primeiro, estrutura, lógica e coesão. Irmãos, a igreja precisa que você elabore um sermão, claro. Seu sermão precisa ter uma introdução que vai captar a atenção das pessoas. Seu sermão precisa ter um desenvolvimento estrutural que vai explorar as ideias principais do texto. Seu sermão precisa de um encerramento. E esse encerramento a gente chama de conclusão, tá? Onde você reforça tudo que já disse, apontando para uma mensagem central. E essa mensagem central deve motivar as pessoas à ação. Se é um culto de doutrina, a ação de fazer o certo. Se é um culto de pregação, um culto de domingo, por exemplo, que é um culto evangelístico, das pessoas aceitarem a Cristo, de mudarem de vida. Então, o que é que a minha pregação está fazendo com a congregação? Porque tem gente que lê Atos, mas vai pregar em Gênesis. A pergunta é, por que você leu então Atos? Por que você não leu em Gênesis? Por que você lê um texto e prega em outro? Por que você não tem um roteiro? Por que sua pregação não tem começo, meio e fim? A pior coisa do mundo é alguém que começa a pregar e daqui a pouco, abruptamente, ele termina. E você fica sem entender o que ele quis dizer. Ou ele passou meia hora falando, tome versículo, citou, e cadê a primeira pessoa para Jesus? What? O que ele quer dizer com isso? As pessoas precisam entender que a mensagem ela é lógica, no sentido de começo, meio e fim. Imagina alguém pregando sobre a filha de Jairo, né? Novamente filha de Jairo. E aí Jairo ouve do Senhor. Tenha bom ânimo, vamos embora, vamos lá. E aí, irmão, Jesus foi na casa de Jairo. Onde está a primeira vida para Jesus? Não, a história não acaba aqui não, varão. A menina tem que ressuscitar. Não, mas todo mundo sabe que ela ressuscitou. Se vire. Tem que dizer lá que ela ressuscitou. Porque é a chave do texto aquilo. O texto só acaba com a ressurreição da menina. Sua pregação só pode ser concluída quando a menina ressuscita. Não, mas a igreja já sabe. Não. Tem gente que não sabe. Tem pessoas que não são crentes e estão lá. Aí vão para casa perguntando: o que aconteceu com o Jairo? Jesus foi na casa dele e fez o que lá? Foi velar o corpo da menina? Foi? Realmente Jesus não teve tempo para Jairo? Você vai deixar que as pessoas tenham indução sobre o texto quando o texto é claro? Não, você tem que concluir. Tem que concluir. Né? Tem gente que deixa Zaqueu na figueira. Né? Ladrão. Quem foi meu aluno de hermenêutica sabe que ele não era ladrão, né? Mas fica lá.
porque ele era ladrão, irmão, porque ele roubava, porque ele fazia isso. Aí o tempo passou. 8:55. Aí o pastor dele, faça o convite. E o pobre do caba ficou em cima da árvore. Jesus não passou por ele, disse, desça que eu quero ir na sua casa. E a história acabou com ele na árvore, ladrão, 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 ladrão. Né? A pregação ela precisa ter pontos específicos, começo, meio e fim, exatamente para que as pessoas entendam toda a história. Observe que Jesus, quando pregava, toda a história de Jesus tinha um final. E às vezes o final era um soco no estômago. Quando Jesus, por exemplo, contou a história de Lucas 10, sobre aquilo que a gente chama de o bom samaritano, Jesus pergunta ao rapaz, quem foi o próximo do rapaz que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele deveria dizer, foi o samaritano. Mas o samaritano é inimigo dele, sabe? Aí ele diz assim, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí o soco, faça o mesmo. Isso foi fantástico. Mas ele saiu de lá. Uma dor absurda. Mas Jesus terminou. Então você também termina. Bom? Professor, eu não consigo terminar, não. Nesse curso você vai aprender a terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga um amém aí em casa. Relevância. Sua mensagem precisa ter relevância. Ela precisa atrair os ouvintes. Deve ser pertinente à vida deles. Ela deve abordar questões e necessidades reais. Tá? Então, não pregue somente para a mente das pessoas. E aqui eu estou falando mensagens intelectuais demais. Não. Pregue para a vida. Pregue para a vida. Seu sermão precisa ter base bíblica sólida. Seu sermão só é sermão se ele for bíblico, se você puder provar na escritura. E não é só com um versículo, não. Ou a passagem inteira que você leu, ou se for uma mensagem temática mostrando que de Gênesis a Apocalipse aquela verdade é real. Faça uma exegese cuidadosa. Interprete o texto direito. Leia o texto direito. Tem esse detalhe também, tem gente lendo errado. Tenha clareza e objetividade. Sua linguagem no púlpito tem que ser clara, não é para ser erudita. Não use jargões desnecessários. Meu irmão, tem pregador que manda tocar no seu irmão mais de 20 vezes. Toque no seu irmão. Toque no seu irmão. O cara, meia hora, mandou tocar 20 vezes no seu irmão. Toque no seu irmão. Toque no seu irmão. Toque no seu irmão. Não, irmão. Professor João, você está dizendo que não pode tocar no irmão, não? Pode. Mas 20 vezes não. 20 vezes é muito. Uma mensagem de meia hora, no máximo 2 vezes. Forçando 3. Uma a cada 10 minutos. Imagine, meia hora você mandou tocar no seu irmão 20 vezes. Né? Tem outros. É difícil, irmão. É difícil. É difícil. Não façamos isso. A pregação não é jargão. Não é jargão. Repita comigo, né? Repita comigo. Repita comigo, não. Não, mas repita comigo é para dar ênfase. Né? Certo, mas o repita comigo quantas vezes? Me lembrem, no final da aula, para quem está ao vivo, de eu mostrar um vídeo. Tá? Me lembrem. No final da aula, me lembrem. Tá? Então, repita comigo, no máximo 2 vezes na pregação inteira. Toque no seu irmão, no máximo 3 vezes. Vocês ficam rindo, mas é verdade. E vocês sabem disso. E o meu medo é que vocês saiam fazendo a mesma coisa que estão vendo os outros fazer e está errado. Está errado. Não é assim que funciona. A mensagem que precisa tocar. Oh, glória a Deus. É a mensagem que toca. Oh, aleluia.
toca no coração do pecador, ele chora. Toca no coração do crente, ele chora. Toca no seu coração, enquanto você prega e você chora. Oh, aleluia! Essa é a mensagem que deve tocar. Essa é a mensagem que deve tocar. Não toque no seu irmão, né? Vamos em frente. Então, deixemos os jargões de lado. É desnecessário. Isso não é mensagem, não. Jargão não é mensagem, não. Unção e paixão. Né? Volta aqui. A entrega do sermão deve ser marcada pela unção do Espírito Santo, pela paixão do pregador, pela mensagem. Imagina um pregador que está desmotivado a pregar. Ele vai desmotivar a igreja. Imagina uma mensagem que não tocou quem vai pregar. Não vai tocar a igreja. Se o pregador não crê, por que as pessoas vão crer? Né? Eu acho que foi o C.S. Lewis, quando ele ainda era ateu. Ele estava na estação de trem, e aí ele encontrou um amigo e perguntou: fulano, tá indo para onde? Ele disse: eu estou indo para a igreja tal. E o amigo dele também era ateu. Aí ele disse: tá fazendo o que lá se tu é ateu? Tu não crê no que ele prega. Ele disse: mas o pregador crê. Veja que coisa absurda. As pessoas têm a capacidade de perceber se o pregador crê ou não no que ele está pregando. Então a primeira pessoa que tem que crer na mensagem é você. Você tem que crer. Como você ousa pregar algo que nem você mesmo crê? Entende que não faz sentido? Essa mensagem não vai funcionar, porque nem você mesmo crê. Lembra daqueles rapazes que foram tentar expulsar um demônio em nome de Jesus que Paulo prega? Eles não criam, não. Eles queriam copiar o que Paulo estava fazendo. Aí os demônios disseram: eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eu expulso vocês em nome de Jesus que Paulo prega. Nem conhecia Jesus, não conhecia Paulo, não cria direito nas coisas e queria fazer igual. Não é assim que funciona. Se a mensagem não tocar em você, não vai tocar os corações das pessoas. A primeira pessoa a chorar tem que ser você, enquanto produz o sermão, enquanto produz o texto, enquanto está orando. Você é o primeiro a ser impactado pela mensagem. Tem dias que eu estou aqui preparando, chorando, ferindo, né? Como Agostinho disse, né? Ferido com a palavra, manuseando, sendo cortado pela palavra. Se a mensagem não te ferir, irmão, se a mensagem não tocar em você, vai tocar em ninguém, não. Se a mensagem não alegrar você, não vai alegrar ninguém, não. Você é o primeiro a ser tocado. Vamos em frente. Ilustrações pertinentes. A gente vai falar, vamos ter uma aula sobre ilustração aqui, lá mais na frente. Mas só use a ilustração, né, quando você observar que o texto não foi totalmente claro. A ilustração ela é uma ferramenta para trazer lucidez a um texto pregado, tá? Mas nem sempre é necessário. Persuasão. Um bom sermão busca persuadir os ouvintes a uma decisão, a uma mudança de comportamento, a levá-los a refletir sobre a aplicação prática da mensagem em sua vida. Então, a sua mensagem precisa ter esse teor de persuasão. Precisa ter um convite, um apelo no final. Né? Convidando as pessoas a Cristo, convidando as pessoas à santidade, convidando as pessoas a uma vida de devoção a Deus. Se você está no culto de missões, levar as pessoas a quererem evangelizar. Se você está no culto de oração, levar as pessoas a quererem orar. É sobre isso. Porque tem gente que pensa que o apelo é só para não crente. Não, o apelo é para crente também. Para o crente viver aquilo que a Bíblia diz. E, por fim, deve ser breve e conciso. Uma questão dessa brevidade, eu estou tomando por base aqui o culto do domingo, que não é um estudo, é uma pregação objetiva. Ok? É uma pregação objetiva. Então, em uma pregação objetiva, obrigado, amor. Acho que todo mundo sabe que eu sou fã de um bom café, né? Uma pregação objetiva, no domingo,
no domingo à noite. Não é um estudo, é uma pregação. 40, 50 minutos é suficiente. Passou disso, a igreja cansa. Professor Jonatas, mas o senhor disse mais cedo, antes da gente começar a aula, que o senhor pregou 1h20, quase 1h30, sábado passado. Foi. Eu fui dar um estudo sobre um tema específico. E como eu não ia voltar na outra semana para concluir o estudo, eu precisava estender o sermão. Ninguém se levantou para ir embora. Mas experimenta fazer isso no domingo para ver se funciona. 9h em ponto, vai se levantar umas 5, 6 irmãs que os maridos não são crentes. É a primeira coisa que vai acontecer. E aí você fica chateadinho, virando as costas para a palavra de Deus. Não, você passou da hora. Você passou do horário. E a irmã tem que chegar cedo em casa, porque senão o marido dela, que não é crente, não vai entender o que está fazendo aqui de 10 horas da noite, se o culto acaba de 9. Irmão, o pregador tem que ser inteligente. Até esses problemas ele tem que evitar. Se eu sei que na minha comunidade, na minha congregação, existem pessoas que os maridos não são crentes, que as esposas não são crentes, ele sabe que o culto termina em torno de 9 horas. Geralmente esse é o horário de terminar o culto, no máximo 9h15. Aí nesse dia você se estendeu, num domingo de noite, e pregou até 9h40. Lhe deram de 8 horas, você pegou 1h40, mandando tocar 200 vezes no seu irmão. Né? É difícil. É muito difícil. Seja objetivo. Professor, quanto tempo uma mensagem para o domingo? 40, 50 minutos. Uma mensagem de meia hora. Não vai dar para construir o raciocínio todo em meia hora. Eu sei que tem domingo que você só vai ter meia hora para pregar. Mas você vai dizer o que eu sinto. Eu precisava de mais tempo. Qual é o horário bom para o pregador começar a pregar? 8h15. É o melhor horário. 8h10, 8h15. Por quê? Porque ele pode ir tranquilamente até 10 para as 9, 5 para as 9, fazer o convite. Às 9 horas o pastor dá os avisos e termina o culto. Essa liturgia é importante e você, como pregador, deve honrar, principalmente se você for um escalado ou um convidado para pregar. Aí que você deve ter mais cuidado com o tempo. Porque às vezes as pessoas convidam e alguém se empolga e nunca mais é convidado. Não, vou convidar aquele irmão, não, ele passa da hora. Não é melhor pregar direitinho e poder depois voltar lá e pregar de novo a palavra de Deus do que ser rechaçado pela igreja? Olha, irmão, não traga aquele irmão, não, ele passa da hora. Veja que coisa triste. Né? É horrível. E os irmãos falam para os pastores. Os irmãos dizem ao pastor, traga não, pastor. Ele passa da hora. Contribuições da homilética para a preparação do sermão. Estamos caminhando para o final. A homilética fornece princípios e técnicas para a gente estruturar o sermão. Eu já vou pular para o final, isso que vocês vão ler em casa, mas eu coloquei 4 pontos aqui basilares que a homilética contribui. Primeiro, vai auxiliar você no preparo, desde o estudo até a apresentação da mensagem. Vai fornecer a você princípios para interpretar o texto, para você elaborar o sermão, como aplicar ele à vida das pessoas. Vai, além disso, ajudar você a evitar erros, falhas. É claro, buscando orientação do Espírito Santo. Vai ajudar você a estruturar o sermão com introdução, desenvolvimento, conclusão. Se precisar de uma ilustração, além de uma linguagem que seja eficaz. Então, essas são as, vamos dizer assim, as principais formas de contribuição da homilética, que a gente vai ver com calma mais para frente. Quais são as ferramentas que você deve ter para pregar? Boas bíblias de estudos, não é? E eu diria mais, bíblias de traduções diferentes.
Em vez de comprar a Bíblia de estudo, primeiro compre versões. Depois, bons dicionários, bons léxicos. O que é um léxico, irmão Jonas? São as palavras no seu original. Então, você tem o interlinear, que é a Bíblia na linguagem mesmo, e tem o léxico. E você faz a comparação. A gente vai fazer isso em uma das aulas. Livros sobre homilética. Você precisa ter. Observem que eu tenho aqui uma quantidade absurda de livros sobre pregação. E não é livro de esboço, não. Estou falando livro sobre pregação. Tá? Você precisa de recursos online, como artigos, né, vídeos, cursos como esse aqui. Isso aqui ajuda muito, irmão. Eu fico triste com algumas pessoas assim. Eu não preciso. Eu preciso. Todos precisamos aprender com os outros. Não é? Esse curso vai mudar muito a sua forma de ver a pregação. Eu duvido, se você terminar o curso direitinho, fazendo tudo que a gente vai apontar aqui, sua pregação vai ser a mesma. Eu duvido. É impossível. Você vai mudar. De alguma forma, você vai mudar. Tá? Ilustrações e recursos visuais. Isso aqui é quando você for dar uma palestra, né? Às vezes é necessário usar um data show, né? Usar slide, como eu estou usando aqui, por exemplo. Conversar com outros pregadores. Isso é legal. Né? Eu tenho muitos colegas na área da teologia. E às vezes eu estou montando um sermão e me vem um insight assim, e eu fico preocupado porque eu não encontrei uma referência. E aí ligo para eles. Fulano, eu estava vendo o texto assim, 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 e eu pensei nisso. Tu acha que é forçado demais? Aí escuto o que ele diz. Às vezes ele até me ajuda a ver mais do que eu vi. Eu disse, poxa, eu não tinha visto isso. Olha o comentário tal, tem um comentário em inglês muito bom, vê esse aqui, né? Por exemplo, um amigo me indicou um comentário muito bom chamado John Gill. Eu comprei, só tem em português os evangelhos, mas ele comentou a Bíblia toda, John Gill. E ele usou muito esse cabra no livro que ele escreveu. É o evangelista Sóstenes. Ele usou bastante esse John Gill no livro Fundamentação Bíblica para a Evangelização. E eu fui conversar com ele sobre o John Gill e ele disse, rapaz, é bom, agora o material dele é em inglês. Eu acho que em português só tem esse material aqui. Aí eu fui lá e comprei o que tinha em português. É extraordinário. É um cara que veio há 200 anos atrás. Extraordinário. Tá? Literatura inglesa. Outro nível. Então, você precisa conversar com outros pregadores. Isso aqui é uma conversa entre pregadores. Vocês conseguem entender como isso? Né? Mas essa conversa também deve acontecer entre vocês. Principalmente aqueles que estão no grupo e se conhecem. Poxa, a aula de hoje foi isso. O que é que tu achou? Eu sei que o grupo é fechado para que a gente não tenha discussões desnecessárias e tal, mas para quem se conhece e está aqui, rapaz, assistiu a aula do professor Eder, assistir. O que é que tu achou daquele ponto? O que é que tu achou daquilo? Rapaz, eu estou falando nisso, eu mando tocar muito no nosso irmão, toque aí no seu irmão. Ele falou sobre, repita comigo, eu faço muito isso, eu acho que eu preciso melhorar. O que é que tu acha? Eu também. Aí, essa conversa, essa interação, acaba fazendo com que os dois cresçam. É maravilhoso. Tá? Muito bem. Vamos lá, que já era para estar terminando. Tenha sempre em mãos um caderninho, uma caneta, um bloco de anotação, principalmente quando você não estiver pregando. Professor Éder, o senhor anota as pregações de outras pessoas, mas é claro, eu estou no culto que eu não sou escalado e eu ouço algo assim, diferente, opa, eu anoto lá. Se eu tiver intimidade com a pessoa, depois eu pergunto, tu encontrou isso aonde? Que livro tu leu isso? Que eu não tinha visto. Tá? Ande sempre com algo para você anotar. E agora chegou a hora. É ético usar a inteligência artificial no meu sermão?
Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. E o que eu vou mostrar é triste. Eu vou abrir o Chat GPT. Pronto. Aqui está o Chat GPT. Veja o que ele vai fazer. Construa um sermão sobre o Salmo 23, com introdução. Desenvolva o Salmo em 3 tópicos. Faça a conclusão. Também uma aplicação para os dias de hoje. Observe. Eu estou aqui com o Chat GPT 4.0. Eu estou dizendo para ele construir um sermão sobre o Salmo 23 com introdução. Mandei ele desenvolver o Salmo em 3 tópicos e fazer a conclusão e uma aplicação para hoje. Aí, vou clicar aqui. Aí ele vai me dizer o seguinte. Claro. Abaixo está a estrutura de um sermão expositivo sobre o Salmo 23 com introdução, 3 tópicos principais, conclusão e aplicação. E aí o Chat GPT está construindo ainda. Observe que está aqui um quadradinho, significa que ele está em construção. Mas ele já me deu o título. O título do sermão é O Senhor Meu Pastor. Descanso, direção e esperança em meio ao caos. Veja que o tema é lindo. O tema é lindo. Aí tem a introdução aqui. Salmo 23, escrito por Davi. É uma das porções mais conhecidas. Aí ele comenta. Tem a introdução. Tópico 1. O pastor que supre. Nada me faltará. Usando os versículos 1 e 2. Nada me faltará. Fala de provisão completa. Deitar-me faz em verdes pastos. Fala de descanso seguro. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Fala de paz para a alma. Aí ele já faz a aplicação. Tópico 2. O pastor que guia. Guia-me pelas veredas da justiça. Versos 3 e 4. Refrigera minha alma. Restauração emocional e espiritual. Veredas da justiça. Caminhos retos. Direção moral e espiritual. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, em termos de medo e certeza, ele está comigo. Aplicação. Não caminhamos sozinhos. A presença de Deus elimina o pavor, mesmo em tempos em tempos sombrios. Tópico 3. O pastor que protege e promove. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Aí ele coloca aí. Prepara uma mesa, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, habitarei, faz aplicação, conclusão e uma aplicação para o dia de hoje. Quando falta provisão, ele é o nosso sustento. Quando nos perdemos, ele é a nossa bússola. Quando estamos cercados pelo mal, ele é o nosso refúgio. Quando tudo parecer incerto, ele é a nossa esperança. O Chat GPT fez isso em menos de 2 minutos. A pergunta que eu fiz, e eu volto para ela, é essa aqui. É usar a inteligência artificial no meu sermão? Até onde o sermão realmente é meu? E eu vou mostrar para vocês que eu não sou totalmente contra o uso de ferramentas digitais na construção do sermão. Eu sou contra que o sermão seja produzido pela inteligência. Eu sou contra, deixa eu abrir aqui, o pregador ser preguiçoso de abrir o texto, de orar,
de buscar a Deus, de fazer seus pontos, suas anotações, o toque do Espírito Santo enquanto ele lê o texto. Eu sou contra isso. Mas a ferramenta é mais uma entre tantas. Pasmem. Tem gente que todo domingo está fazendo isso. E Deus está vendo. Que esse sermão não é a sua interação com o texto. É a sua interação com uma ferramenta que está buscando em diversos ambientes, e esse é o grande problema, a gente vai ver já já, em diversos ambientes, uma mensagem que muitas vezes pode ser tudo, menos bíblica. Pergunto, quais foram as fontes que o GPT usou para puxar aqui? Foi a internet. A internet é um lugar seguro. Imagina se eu pedisse para o GPT, faz a minha aula de hoje aí. Aí eu venho para cá para ler a aula. Eu não teria, pessoal, essa desenvoltura ao explicar o conteúdo. É impossível. Tá? Mas vamos aos pontos. Eu sei que eu já estourei 10 minutos, mas vamos ao menos mais 5 aqui. Vamos ao menos mais 5. A ética cristã é fundamentada em princípios como verdade, responsabilidade e mordomia. Então, verdade, responsabilidade e mordomia gira em torno daquilo que nós chamamos de ética cristã. Diante do avanço tecnológico, surge uma pergunta legítima para pastores e pregadores. É ético utilizar a inteligência artificial, ou seja, a IA, como ferramenta na preparação do meu sermão? A resposta depende não apenas do uso, mas da intenção, do discernimento e da postura espiritual do pregador diante da tarefa que ele foi confiada. Qual foi a tarefa confiada a você? Pregar. Foi pregar. Qual é a sua intenção diante da congregação? É dizer mais do mesmo? Se for, então, pode usar o GPT. Discernimento. Discernimento fala de prescrutar, de conhecer. Como você vai fazer isso se você não teve contato com o texto? Como vai ser a tua postura espiritual diante da congregação, sabendo que nem você mesmo lê o texto? E o pior de tudo, Deus confiou a você isso. O sermão não é um produto intelectual qualquer. É, sobretudo, a exposição fiel das Escrituras. Grava isso. Eu já disse isso, acho que umas 4 vezes na aula de hoje. É a exposição fiel das Escrituras, mediante iluminação do Espírito Santo e responsabilidade pastoral diante do rebanho de Deus, conforme segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, quando Paulo diz pregue, e Tiago 13, 1. Portanto, o uso da IA deve ser avaliado à luz de 2 critérios. Primeiro, ela serve ao propósito da palavra ou substitui a ação do pregador? Então, para que você está utilizando a ferramenta? Você está utilizando para substituir o seu tempo de preparação? Ou você está usando ela como um ajudador na preparação do seu sermão? Segundo, ela é um apoio à fidelidade bíblica ou um atalho para a superficialidade? Porque tem gente que não tem tempo mais, né? Ele tem uma vida muito corrida, aí passa a semana todinha, não ora, não lê, não faz nada, mas no domingo ele está escalado. Tá muito fácil ir lá no GPT e dizer assim, preciso de um texto sobre isso. Mas vai ficar superficial. Não vai ter a iluminação. Geralmente, parece quando a gente desce. Eu fiz 2 pontos. Primeiro, pontos positivos.
Quais são os pontos positivos de usar uma ferramenta de inteligência artificial na criação de sermão? Primeiro, questão da agilidade. Ela é ágil para, por exemplo, auxiliar você na organização das ideias, na sugestão, nas referências bíblicas. Então, quando bem utilizado, a IA, e eu vou dar 2 ferramentas de IA interessantes que vocês podem utilizar, ela vai lhe ajudar com isso, principalmente com referências. Acho que referências, para quem tem como eu tenho, cadê ele aqui, Jesus? Eu tenho Joshua. Para quem tem Joshua, não tem tanta aperreio, não. Joshua é a maior concordância bíblica que existe em português. São 4 volumes, é desse tamanho. Então lá tem todas as palavras da Bíblia, todas, organizadas, né? Tem o significado da palavra e depois de Gênesis e Apocalipse onde ela aparece. Mas para quem não tem Joshua, então, acho que a tecnologia pode ajudar nisso. O acesso a múltiplas fontes. E essas fontes, eu estou falando de comentários bíblicos. Eu vou apresentar as IAs que são interessantes, tá? Então, comentários bíblicos, o texto em grego, o texto em hebraico, você pode utilizar através de inteligência artificial. A questão de clareza, a estrutura, né? Auxílio nessa clareza de estrutura. Então, às vezes você está fazendo seu sermão e o sermão não está tão claro, você pode pedir para que ele organize a sua ideia. Você pega a ideia, joga lá, organize a minha ideia, e ele organiza. Né? Isso é interessante. Por fim, ele pode ajudar a estimular a criatividade. Quando você pede, por exemplo, eu queria aplicar isso aqui de uma maneira diferente. Como é que eu poderia aplicar? E aí ele vai te dar pontos em relação a isso. Ponto. Vamos à parte negativa. Primeiro, o perigo da substituição do preparo espiritual. A inteligência artificial não ora. A inteligência artificial não jejua, não chora e não sabe ouvir a voz de Deus. Só isso aqui deveria causar um frio na espinha de pregadores que usam semanalmente a IA para produzir seu sermão. Eu vou repetir. A inteligência artificial, ela não ora, ela não fala com Deus. Ela não jejuma, que é o preparo espiritual para a pregação. Ela não é ferida, como disse Agostinho de Hipona. Ela não chora. Ela não é ferida pelas escrituras. E ela também não pode discernir a voz de Deus. Então, usá-la como substituto disso tudo é perigoso. Porque você está usando alguém que não é espiritual. E uma mensagem produzida por alguém que não é espiritual não vai promover espiritualidade na igreja. Segundo lugar, o risco da superficialidade. Um sermão mecanicamente construído, sem meditação pessoal, sem aplicação pastoral e sem unção, pode se tornar um discurso vazio. É como sino que tina, é como barulho que não resolve nada. Pode causar dependência tecnológica ao pregador. Então, isso vai enfraquecer a vida espiritual dele, vai enfraquecer a busca pelo conhecimento das Escrituras e, consequentemente, vai levar essa pessoa a uma vida que Deus, com certeza, não se agradaria. E, por fim, problemas com a autoria. O problema de você apresentar como sua uma mensagem que foi essencialmente gerada em IA, sem revisão, oração, envolvimento pessoal, pode ser uma forma de desonestidade intelectual e espiritual. Por quê? Porque a IA foi tirar isso de algum lugar. E não foi da sua mente que ela tirou. Ela tirou isso de algum discurso de alguém. Agora, imagina você pregar um sermão que está disponível na internet. A IA pega lá, ipsis literi, e coloca. Aí você prega, alguém filma, joga na internet. Aí outra pessoa que viu o pregador real daquela mensagem pregar, pega aquela mensagem assim, fulano está copiando o Beltrano. Vai ficar bonito, não vai?
Deixa eu apresentar duas ferramentas de IA responsáveis. Ela não vai fazer teu esboço, mas ela vai te ajudar. Primeiro é o My Bible. Tá? Tem a versão paga e a versão gratuita. O My Bible vai ter uma diversidade absurda de comentários bíblicos, inclusive Beacon, Champlin, o dicionário, o DIT não, mas Strong, né? E uma diversidade absurda de comentários lá, além de uma diversidade de bíblias. Isso o pago. O gratuito vai ter as bíblias todinhas e alguns comentários mais simples. Mas o My Bible vai te ajudar, né? E é uma ferramenta que eu gosto de utilizar, principalmente a entender o texto, no seu sentido de comparar versões. Isso é muito bom. Uma que eu não tenho ainda, e eu devo adquirir por esses dias, é a Logos, né? A Bíblia Logos. Essa Bíblia tem quase todos os comentários em espanhol, alemão, inglês, francês e em português. Então, imagina você consultar as obras de Lutero, por exemplo, escrito em alemão, e você apertar com o botão direito do mouse, pedir para traduzir para o português, e você ter acesso a esse tipo de literatura. As obras de Armínio, as obras de Wesley. Então, existem ferramentas de IA responsáveis, que você não vai dizer, ela faça meu sermão, mas que ela vai te ajudar, como um bom dicionário bíblico ajuda, como um comentário bíblico ajuda, como um dicionário ajuda. Ele vai servir para isso, mas não para fazer o teu trabalho. O que eu estou tentando dizer? Eu não sou contra, e acho que todo bom teólogo não é contra o desenvolvimento que há no mundo digital. E a gente tem que usar para a glória de Deus. Mas isso não pode substituir a minha responsabilidade com a pregação. Deve ser o meu auxílio, não a minha base. Então, eu queria dizer a você, meu irmão, se você está nesse caminho, em nome de Jesus, saia disso. Você está sendo no mínimo, para pegar leve com você, para você terminar a noite assim, sabe, vivo. Você está sendo desonesto com a igreja. No mínimo, sabe? Desonesto. Se não foi produzido por você, se não foi fruto de oração, se não foi fruto de labor, não espere que Deus atue. Deus não atua na superficialidade, Deus não atua na aparência. É mais fácil Deus usar um hino naquele dia do que você, do que eu. Irmão Jonatas, é assim que o senhor quer vender seu curso? Não, irmão, não quero vender meu curso, não. Até porque um bom número já comprou. O senhor devia estar dando uma palavra aqui, sabe assim, boa para quem não comprou, comprar. Não, estou preocupado com isso, não. Estou preocupado em formar pregadores de verdade. Não meninos inconstantes, levados à roda de qualquer novidade. Você tem que ser o homem da Bíblia. E só tem uma forma de fazer isso. Você precisa conhecer as Escrituras. Amém? Eu coloquei uma última frase aqui só para chocar vocês. Eu vou ler e a gente conclui com a oração. O GPT pode até fazer seus esboços, mas Deus está vendo. Se fosse você, printava isso aí para depois postar. O GPT pode até fazer um esboço, mas Deus está vendo. Na aula seguinte, na nossa próxima aula, nós vamos fazer o passo a passo para a construção de um sermão. Essa é uma das melhores aulas de dar, de ensinar, porque nós vamos ver aqui como escolher um tema. Né? E pelo conteúdo que eu estou produzindo, essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte e a segunda. Eu acho que não vai dar tempo de fazer uma aula só com esse tema. Né? Nós vamos desde a escolha do texto,
a escolha do tema, a introdução, desenvolvimento do esboço, conclusão, aplicação e o pós-culto. Então, provavelmente essa aula, passo a passo para a construção do sermão, ela dure 2 aulas. E aí eu vou imprensar outro tema para a gente ter uma boa compreensão disso. Porque eu acho que 1 hora só para falar disso vai ser pouco. Pelo menos pelo conteúdo que eu estou produzindo. Tá? Espero que você esteja vivo. Vamos orar. Querido Deus, eu quero louvar o teu nome por esta oportunidade de poder comungar com os teus filhos. Primeiro, da nossa esperança, que é ser usados por ti em dias tão difíceis. Senhor, os dias são maus, o período é complexo. Nós vivemos uma época em que as pessoas são superficiais em tudo, inclusive na pregação. E eu queria pedir misericórdia sobre nós. Não nos deixe cair nesse laço. Que as ferramentas sirvam para nos auxiliar, não como o nosso guia. Que o nosso guia seja a tua palavra, a meditação nela, o conhecimento advindo dela. Nos ajude, Senhor, a desenvolver essa espiritualidade contigo na preparação dos nossos sermão, do nosso esboço, da mensagem que vamos entregar à igreja. Como eu disse mais cedo, a inteligência artificial é importante, desde que eu use para a tua glória. Me ajuda a fazer isso, para que o teu nome seja glorificado, vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Se você está assistindo essa segunda aula e ainda não fez a inscrição, convido você a fazer sua inscrição e continuar estudando conosco todas as terças a partir das 21h30, sempre às 21h30, até às 22h e Deus sabe quanto. Né? Hoje foi até às 22h55, porque eu precisei realmente de mais tempo para explicar isso, mas que Deus abençoe você, sua vida, e eu espero que essa aula tenha sido de bênção. Para quem está ao vivo, fica mais um pouquinho, eu vou tirar algumas dúvidas que possivelmente surgiram durante a aula. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Você é o santo. Do coração de Jesus, você é o santo. Eu preciso de 100.000 pessoas que ainda no mês de janeiro, pelo mês de 8, façam identidade.